Meus irmãos, graças a paz. As crianças podem subir com a irmã Marília, algumas já estão lá, né? Meus irmãos, então, estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Ruth. Em especial, hoje nós vamos meditar no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3. Livro de Ruth, o 8º livro do Antigo Testamento. Livro de Ruth, o livro de Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3. Os juniores já estão com seus papéis. Livro de Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3. Bom, irmãos, para os que estão nos visitando pela primeira vez, nós estamos analisando o livro de Ruth a partir da história da redenção. Não apenas pelos acontecimentos do livro, mas sobre a ótica divina. Nós sabemos que existe uma história maior, que é a história da redenção. Mas dentro dessa história maior, existem histórias menores que apontam para esta história maior. E o livro de Ruth, ele está exatamente inserido dentro desta narrativa maior. São apenas 4 capítulos, mas que apontam para uma história extraordinária. Deus redimindo o seu povo. No capítulo 1 do livro de Ruth, nós aprendemos sobre 2 temáticas. A primeira temática foi sobre deixando a casa do pão. Vimos isso do verso 1 ao verso de número 5. As trágicas consequências de Elimeleque ao ter deixado a casa do pão, por certamente não saber viver num contexto de pecado, de desobediência, a fome opera em Belém de Judá, e Elimeleque deixa a casa do pão, a cidade de Belém de Judá, e vai para os campos de Moabe. Ao chegar nos campos de Moabe, a narrativa diz que Elimeleque morreu, e aproximadamente 10 anos depois, seus filhos também morreram, Malom e Quilion. De sorte que fica agora Noemi, juntamente com suas 2 noras, Orfa e Ruth, desamparadas, sozinhas, porém ainda com a esperança de que Deus pudesse mudar o quadro das suas vidas. Orfa e Ruth eram moabitas, e somente Noemi era da linhagem de Israel. No capítulo 6 até o verso, no capítulo 1, do verso 6 ao 22, a história é contada agora apenas da ótica de Noemi e Ruth. O autor foca nelas 2, porque Orfa resolve obedecer a sua sogra e volta para a casa da sua mãe. Porém, Ruth disse: não insta para que te deixe. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você inclinar a cabeça, eu vou inclinar a minha. Onde você for sepultada, eu também serei sepultada. Então, não me convença a voltar para as terras de Moabe. Eu seguirei o teu Deus. E diz agora, e o autor do livro de Ruth, ele é um narrador extraordinário. Ele é fantástico na maneira de como ele quer sempre chamar a nossa atenção. O narrador do livro de Ruth, no capítulo 1, verso de número 22, veja como ele começa, veja como ele termina o texto. Ele está, na verdade, nos preparando para um novo assunto que ele quer tratar. No verso 22, o texto diz assim: voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora,
a Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No princípio da colheita da cevada. Perceba, irmãos, como o autor ele está nos preparando. Perceba que há um contraste entre o verso 1 e o verso de número 22. No verso 1 opera a fome e a partida. Mas no verso 22 termina com a colheita e o retorno. Então, se vocês observarem, o autor está dizendo assim: olhem, senhores leitores, há um novo tempo chegando aí. Há um novo tempo, uma nova história. O autor, o narrador, ele está nos preparando para aquilo que vai suceder agora do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Ele está dizendo: um novo tempo está chegando. No verso 1, fome e morte. No verso 22, colheita e retorno. No verso 1, não há alimento. No verso 22, a casa do pão voltou a ter pão. No verso 1, no verso 1, a morte opera. No verso 22, a vida opera. No verso 1, há a saída, a partida. No verso 22, ao retorno. Mas o meu objetivo hoje é pensar com vocês sobre a seguinte temática: um novo tempo. O verso 1 ao verso 3 do capítulo 2 será exatamente a passagem que nós iremos analisar nesta noite. E a palavra do Senhor diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Amém, irmãos? Vamos orar. Bendito Deus, graças te damos, bendizemos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Senhor, ilumina o nosso entendimento, prepara os nossos corações. Eu sei que desde antes de chegarmos aqui, o Senhor já vinha aquecendo os nossos corações para este momento. E por isto, Senhor, rogamos a iluminação do teu Santo Espírito. Que aquilo, Senhor, que não está na estruturação do meu sermão, mas é aquilo que o Senhor quer e tem para falar com a tua noiva, que o Senhor fale nesta noite. Portanto, Senhor, usa-me como teu servo. Eu não sou nada, apenas um porta-voz do Senhor. A palavra é tua, o sermão é teu, é o Senhor quem aplica por intermédio do teu Santo Espírito. Por isso, Deus, me ajuda na transmissão da tua mensagem, repreende toda falha na comunicação e na transmissão da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou tirar aqui, irmãos, que esse microfone está um pouco ruim, mas eu prometo a vocês que próxima semana a gente vai estar com um microfone novo aqui, viu? Eu não vou fazer uma assembleia extraordinária para isso, não. Então, o problema de Noemi
é como a luta que muitos de nós enfrentamos, irmãos. Na noite mais negra da nossa alma, nós imaginamos e nos preocupamos com o pior cenário possível. De fato, imaginamos cenários péssimos e contraditórios, acontecimentos que não podem ocorrer conosco de uma só vez. Nós nos convencemos de que Deus nos abandonou e que não temos nenhuma escapatória. Por vezes pensamos assim. Nós causamos a nós mesmos muita ansiedade desnecessária. Vale salientar que Deus não promete nos dar a graça para sobrevivermos a todos os cenários que possamos imaginar. O que Ele promete é nos dar a graça para nos capacitar a passar por tudo que Ele, de fato, traz para a nossa vida. As situações que Deus nos coloca, Ele sempre nos dará uma graça especial para passarmos por aquela tempestade ou tribulação. Na verdade, irmãos, muito do que nos preocupa, no final acaba não sendo parte do plano de Deus para nós. Somos nós voluntariamente quem criamos os problemas. Nossa preocupação foi um desperdício e um gasto de energia desnecessário. É claro, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, na sua palavra, Ele nos advertiu quanto a isso, dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês não podem acrescentar nada e nem diminuir, vocês não podem fazer nada pelo dia de amanhã. Por que vocês estão tão ansiosos? Aguardem um novo tempo. O Pai Celeste cuida de vocês, assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele cuida dos lírios do campo. Vocês não podem fazer nada. Com isso, irmãos, nós aprendemos que as nossas preocupações excessivas, elas trazem danos à nossa alma, trazendo anseios, perturbações desnecessárias muitas vezes. Mas nesta noite iremos aprender que aquilo que chamamos, entre aspas, de sorte ou casualidade, está dentro dos atos providenciais de um Deus gracioso e misericordioso. Aprenderemos que após uma noite escura surge um novo amanhecer. Aprenderemos que onde habitou a morte, a vida volta a ter destaque. Bem como também aprenderemos que um novo tempo sempre chega. Como diz os Salmos e Hinos, vem após negra noite, aurora matinal. Fica o céu mais brilhante após um temporal. Meus irmãos, este capítulo, ele nos dá uma visão da vida dos pobres na antiga Palestina. Como eram que os pobres viviam? Mas também, este capítulo nos apresenta o resgatador, aquele que virá e resgatará Noemi e a sua nora. Este capítulo, ele nos ensina que onde operou a morte, passa a operar a vida. Este capítulo nos ensina que Deus, mais uma vez, se revela de forma extraordinária, providenciando todas as coisas necessárias para duas viúvas pobres. No final das contas, não é sobre Noemi, não é sobre Ruth, é sobre Deus. Porque dele, por meio dele e para ele,
são todas as coisas. No verso 1, o autor nos apresenta o resgatador. Observe comigo que no verso 1 a palavra do Senhor diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Aqui, irmãos, eu quero destacar uma coisa que eu frisei na minha última abordagem. Uma lei chamada levirato. A lei do cunhado. O livro de Ruth, ele só pode ser compreendido a partir do entendimento do levirato e do goel. O goel era uma lei aplicada para a redenção dos bens e das terras, da viúva e do falecido. E o levirato era a lei do cunhado, daquele que iria redimir a linhagem do falecido. O levirato, por exemplo, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, a partir do verso de número 5. Quando um parente, ou seja, o homem, morria, o parente mais próximo casava-se com a viúva, dando a ela ou gerando com ela um filho. Se esse filho fosse homem, ele herdava o nome do falecido, caso o falecido não tivesse filhos. Certo? Não tivesse filhos. Se ele não tivesse filho homem, então o parente mais próximo, seu irmão ou seu pai, o mais próximo, ficava com a sua esposa e ela então gerava o quê? Um filho. Sendo homem, o nome do primeiro, do primogênito, era dado ao nome do falecido. O nome do falecido, a criança nascida do sexo masculino herdava. Por que isso é importante aqui? Porque vocês observaram no capítulo 1 a justificativa de Noemi para que Ruth e Orfa não o acompanhassem, dizendo: eu já sou velha, minha filha. Eu já sou velha. Ainda que eu tivesse um marido e gerasse um filho, vocês iriam esperar para se casarem novamente? Qual é a ideia dela? Eu não tenho quem me resgate. Eu não tenho resgatador nem para mim, nem para vocês. Então, se vocês vierem comigo, vocês não terão como serem resgatadas. Então é melhor que vocês voltem para as casas de vocês, para as terras de vocês, porque eu não tenho um parente mais próximo. Por isso que o texto está dizendo no verso 1 que havia um parente mais próximo de quem? Elimeleque. Neste caso aqui, o autor já nos apresenta aquele que vai resgatar Noemi e Ruth. Perceba, irmãos, que no verso de número 1, tinha Noemi um parente do seu marido. Essa é a ideia do autor. Ele está dizendo: virá um que vai resgatar Noemi e sua nora Ruth. Mas também, irmãos, é notório que o texto, no verso 1, diz que ele era o quê? Senhor de muitos bens da família de Elimeleque, ele enfatiza isso, o qual se chamava quem? Boaz. Mas o que me chama a atenção no verso 1 é que o autor faz um contraste, possivelmente, entre Elimeleque e Boaz. A falta de fé de Elimeleque, a falta de confiança na provisão de Deus, levou Elimeleque a sair da casa do pão e ir para as terras de Moabe, onde morre juntamente com seus 2 filhos. Enquanto que Boaz é aquele que vai trazer vida e vai resgatar a família de Ruth e Noemi. Mas se vocês observarem direitinho, à luz daquela história maior que eu disse para vocês, a história da redenção,
o que o narrador está chamando a nossa atenção aqui é o grande contraste que existe entre o primeiro Adão e o segundo Adão. A representação de Elimeleque aqui como o primeiro Adão é que desobedeceu ele, Malom e Quilion. E as consequências vieram sobre quem? Sobre ele, sobre Malom e Quilion. Malom e Quilion. Mas o segundo Adão, representado por Boaz, é aquele que vai resgatar sua esposa, sua sogra e dará a elas um filho. Isso me chama a atenção e me faz lembrar de Romanos capítulo 5, verso de número 12, onde a palavra do Senhor diz: pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e como consequência do pecado veio a morte. Mas pela obediência de um homem veio a salvação e a vida eterna. Perceba, irmãos, como a história de Ruth, ela não está fora dessa história maior, dessa história redentiva. E o que me chama a atenção também é que o nome Boaz, ele vai ser destacado no primeiro livro do Reis, capítulo 7, verso de número 21. Acompanhe comigo isso, porque em um dos pórticos, em uma das colunas, em um dos pilares de Salomão, sabe qual é o nome que está lá? Boaz. Perceba, vá comigo lá no capítulo de número 7 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, verso de número 21. O texto diz assim: depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Por que Boaz? Porque o nome Boaz significa força. Força. E o nome Jaquim significa estabelecido. A ideia é o povo de Deus está estabelecido e está com a força. O que me chama a atenção, irmãos, diante disso aqui, é que Boaz recebe essa grande honra de ter uma das colunas da casa de Deus com o seu nome. E o que me chama a atenção é que João, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número 12, diz para uma das igrejas da Ásia Menor, em especial a igreja de Filadélfia, que todos aqueles que forem vencedores se tornarão colunas da casa de quem? De Deus. Estarão o quê? Firmes. Sabe o que isso significa? Isto significa que se você quer ser uma coluna na casa de Deus, não há ninguém melhor para estudar e imitar que o próprio Boaz. Uma coluna na casa de Deus. Meus irmãos, a fundação sobre a qual as colunas de Deus estão firmadas é quem? O próprio Cristo. Se nós quisermos ser esse tipo de Boaz, nós teremos que estar firmados na casa de quem? Na casa de Deus. Se você quer saber que tipo de material Deus usa para construir sua casa, olhem para quem? Para Boaz. Firmeza, força. Meus irmãos, à medida que nós avançamos na história, o texto mostra exatamente isso. Que Boaz era um homem de muitos bens. Isso também nos ensina outra coisa importante aqui, acerca da grandeza do Evangelho. É que Boaz sabia o que era ser um resgatador. Sabe por quê? Porque se vocês observarem no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, verso de número 5, o texto vai dizer que Boaz é descendente, sabe de quem? De Raabe.
aquela prostituta lá do livro de Josué, que salvou os espias. Boaz é descendente de Raabe. O que isto significa? Isto significa dizer, irmãos, que Boaz também redimiu a quem? A Ruth. E Ruth gera quem? Obed. E Obed gera Jessé. Jessé gera Davi, de quem Cristo vai ser descendente. O que me chama a atenção é que dentro dessa história, Deus está pegando aqueles que não são da linhagem de Israel e estão inserindo na linhagem de Israel. Raabe era gentil, Ruth era gentil, foram inseridas na história de Deus. Sabe o que isso significa? Não importa a nossa nacionalidade, a nossa etnia, a nossa raça, quando Deus nos elege, Ele nos insere na sua história. Deus pega uma estrangeira como Ruth e destaca-o na grande história, na história da redenção. Deus pega a Ruth, uma mulher moabita, e perceba que coisa extraordinária também o autor quer chamar a nossa atenção, ainda no verso 1, que diante da crise, da fome, do medo, por causa do pecado, Elimeleque deixa a casa do pão e vai para as terras de Moabe. E agora sai Ruth das terras de Moabe, abandonando o seu Deus, abandonando o seu povo e sendo inserida na história do povo de Deus. Ela disse, é como quem dissesse, a salvação vem de Belém e é para lá que eu quero ir. Irmãos, perceba, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos inseriu na sua história, por causa do grande resgatador, o segundo Adão, Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Ruth agora entra nos campos de Boaz. E o campo, ele traz toda a dignidade da terra prometida, porque o campo é de Boaz. Queridos, entendendo isto, percebemos como Deus é gracioso em nos salvar. Ele enviou um resgatador para que nós tivéssemos o privilégio de sermos inseridos na sua história, a história da redenção. O que o autor está nos ensinando aqui no verso 1 é preparando exatamente nós, seus leitores, para entendermos essa grande história. Com isso, no verso de número 2, nós vamos aprender sobre a provisão em meio ao deserto. Elas voltaram desamparadas, sem um resgatador até o presente momento, porque quem está nos dizendo isso aqui é o narrador, no verso 1. Mas no capítulo 2, verso de número 20, se vocês observarem, o texto vai dizer assim: então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. No verso 1, Noemi não falou não. No verso 1, quem está falando é o narrador. É o narrador quem está nos falando. No verso 20 é que Noemi entende. É que ela sabe, dizendo, esse aí é Boaz. Ele é o nosso resgatador. Em meio à escuridão, em meio às trevas, em meio à amargura de alma, conforme ela destacou no capítulo 1, dizendo no verso 20, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Esse é o estado de Noemi. Esta é a forma de como ela volta para as suas terras. Mas observe, irmãos, que Deus é aquele que providencia todas as coisas em meio ao deserto.
Não havia, nesta época, muitas maneiras de uma viúva ganhar a vida. Contudo, uma delas era o costume de respigar. Perceba, Ruth, ela não podia colher. O trabalho dela seria respigar. O que é isso? No Antigo Oriente, havia a lei de Deus, principalmente em Levítico capítulo 19, verso de número 9 e verso de número 10, que todo proprietário de algum campo, seja de trigo, seja do azeite, seja da uva, eles não podiam colher tudo. Eles tinham de deixar as partes dos cantos, ou aqueles do qual o ceifeiro foi lá e não colheu, ele não podia voltar mais para colher. Tinha que deixar lá para os pobres. E aí o que é que acontece? Depois que os ceifeiros passavam pelo campo, os pobres iam lá e faziam o quê? Colhiam as suas partes. Eles respigavam. Iam lá pegar aquilo que lhe pertencia por lei. Deus estabeleceu isso em Israel. Para que os pobres todas as vezes fossem o quê? Assistidos. Aquilo que caísse ao solo, eles também não podiam pegar. Tinham de deixar para quem? Para os pobres. E o que me chama a atenção, irmãos, que diante de um cenário como esse, o verso de número 2 nos diz o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. A ideia de Ruth era: o campo que eu chegar e me deixarem colher, respigar, respigarei. Ela saiu pela fé. Ela saiu sem enxergar qualquer coisa, apenas o primeiro campo que aparecesse para ela. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que essas provisões, elas eram feitas com vista aos pobres. A Bíblia diz que os ricos devem ser generosos no repartir. Os bens não são dados para serem acumulados, mas para serem repartidos. Esta sempre foi a proposta de Deus para os ricos. As dádivas de Deus nunca são pensando em nós mesmos, mas naqueles que serão abençoados através de nós. Não vá pensando que você que está sendo bem abençoado, bem sucedido, Deus está pensando em você, não. Deus está pensando naqueles que serão abençoados através da sua vida. Por isso que a Bíblia condena a avareza. Por isso que a Bíblia, ela tem um capítulo mostrando que a avareza é fruto da carne. Meus amados irmãos, a semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Quando abrimos a mão para repartir com generosidade, Deus multiplica a nossa sementeira, pois a alma generosa, diz a Bíblia, prosperará. Eu estava na última quinta-feira agora, orando, trazendo uma reflexão no empreendimento que foi aberto, a segunda unidade da Centrocel, e eu deixei bem claro para o dono daquela empresa: Deus não está pensando em você, Deus está pensando naqueles que serão abençoados por meio desta porta. É sempre assim. Os ricos devem ser generosos no repartir. Não vá pensando que tudo que você tem é seu, é não. Deus lhe deu para que você pudesse compartilhar com outros. Seja generoso. Gere emprego. Abra mais oportunidades. Abençoe outras famílias. É isso que Deus sempre faz, quando Ele abençoa alguém com algum empreendimento. Mas, pastor, como é que eu vou pagar o funcionário? Deus vai providenciar, irmão. Deus vai providenciar.
Pois o mesmo Deus que abre a porta é o mesmo que provê todos os recursos necessários. Mas existe uma outra verdade que nós vamos aprender com esse texto, irmãos. É sobre a divina coincidência. O texto no verso 1 nos apresenta o resgatador. No verso de número 2, a providência de Deus, a providência, a provisão em meio ao deserto. Mas no verso de número 3, a divina coincidência. Veja comigo o verso de número 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O autor já nos apresentou ele no verso 1. Mas agora o autor está dizendo por casualidade. Talvez se você estiver usando a NVI traduz da seguinte forma: de sorte que ela foi para os campos de Boaz. De sorte que ela foi para os campos de Boaz. Outras versões usam o termo acidentalmente. Acidentalmente ela parou nos campos de Boaz. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Que um dos aspectos mais importantes da fé na providência de Deus é que ela nos ensina que até mesmo as coisas, entre aspas, acidentais, estão dentro do seu cuidado. Meus irmãos, não há casualidade ou sorte no mundo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus governa absolutamente o mundo natural. De maneira que as Escrituras atribuem a Deus os chamados fenômenos naturais. O Senhor é quem rega a terra. Ele ordena os raios, os relâmpagos, os ventos, as chuvas, a neve, a geada, o granizo e etc. Tudo provém de quem? Do Senhor. O mundo natural é governado por quem? Pelo Senhor. De maneira que também a Bíblia ensina que o Senhor governa e dirige toda a história da humanidade. Uma história, por exemplo, como a libertação do Egito. Não foi não foi Faraó quem estava prendendo o povo. Foi Deus quem estava dizendo: vocês só vão sair daí no meu tempo. E de repente Deus disse: Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva. Quem foi que prendeu o povo no Egito? Ninguém. Deus governa e dirige a história da humanidade. Deus levou Daniel para a Babilônia, para que Nabucodonosor aprendesse que não existe Deus semelhante ao nosso Deus. Deus levou para a Babilônia, Deus trouxe da Babilônia. Isaías 52, verso de número 3, a palavra do Senhor diz: por preço nenhum foste vendido e por preço nenhum sereis resgatados. A história está dentro do controle de Deus. Mas o Senhor não somente governa o mundo natural, o Senhor não somente governa e dirige toda a história da humanidade, mas o Senhor governa e controla até as vidas individuais. Porque o apóstolo Paulo disse em Atos 17, capítulo 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 25, diz que de um só Deus fez toda a raça humana. No verso 28, Paulo diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como diz os vossos poetas, porque dele também somos sua geração. Deus governa e controla as vidas individuais. Mas também o Senhor governa todas as ações e decisões humanas, irmãos. A Escritura diz que Deus governa os corações dos homens. Em Provérbios capítulo 16, verso de número 1, diz que do homem são as
preparações do coração, mas do Senhor procede toda a decisão. Tudo depende de Deus. As nossas decisões dependem do Senhor. Certo pensador, comentando o capítulo 2, verso de número 3, ele disse: por trás dos aparentes acasos, dos encontros comuns do dia a dia, Deus expressa o seu cuidado e a sua determinação providencial, a graça da sua aliança. Sabe aquelas situações que nos acontecem no dia a dia, a gente diz: e agora, Deus, será que de fato o Senhor está no controle? Ele está dizendo: eu estou no controle, sim. Porque tudo aquilo que acontece, aparentemente, os acasos, os encontros comuns do dia a dia, é Deus expressando seu cuidado e suas determinações. Sem sombra de dúvida, meus irmãos, os passos de Ruth foram guiados pelo Senhor. Quando o autor diz: e ela chegou aos campos de Boaz, imaginemos quantos campos não haviam naquela época. Quantas outras propriedades não haviam naquela época? Quantos outros empresários não haviam naquela época? Dentre tantos, ela foi parar onde? No campo de Boaz. Meus irmãos, o autor, ele faz uso desse recurso para nos mostrar que isso não foi algo que Ruth fez. E também não foi algo que Boaz fez. Humanamente falando, este foi um evento casual. O que significa que, sem sombra de dúvida, foi a providência de Deus que fez o acontecer. Não é humanamente orquestrado. Foi Deus quem conduziu os passos de Ruth para os campos de Boaz. Dentre vários campos, os passos de Ruth foram direcionados para os campos de Boaz. Como disse certo teólogo e filósofo Francis Schaeffer, a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nosso destino. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. O que isso significa para nós é que as nossas casualidades, aquilo que chamamos de sorte, é a providência de Deus nos assistindo. É a mão do Todo-Poderoso guiando a nossa história. Certo pensador, David Atkinson, comentando esse texto, ele diz o seguinte: não foi uma sorte ou casualidade acidental. O que para Ruth foi uma mera coincidência em um conjunto de circunstâncias não planejadas. Entendemos, como Noemi entendeu mais tarde naquele dia, que foi parte da obra do cuidado gracioso de Deus. Tem coisas que nos acontecem que nós não entendemos no exato momento, mas nós vamos entender depois a manifestação graciosa da providência de um Deus poderoso que nos assistiu em todos os detalhes. Às vezes, irmãos, o que precisamos é apenas descansar na providência de Deus, de sabermos que Ele não perdeu o controle de nossas vidas, de sabermos que as nossas decisões, até as mais absurdas, estão debaixo do controle soberano dEle. De que os nossos planos, por mais perturbados a nossa alma que sejam, temos a ciência de que Deus colocará em ordem todas as coisas. Meus irmãos, não existe obra do acaso. Existe obra da providência. Existe um Deus que dirige, governa as nossas vidas, as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos planos, e faz isto para nos ensinar que em tudo devemos depender dele. O que para Ruth e para o autor foi uma casualidade,
para nós é a providência de Deus. A ideia do autor é dizer: Deus conduziu os passos de Ruth. Pois assim podemos dizer, irmãos, o Senhor está conduzindo os nossos passos. Quantas vezes não fomos surpreendidos pela provisão de Deus? Eu conheço a história de uma mulher que por muitos anos trabalhava numa empresa e ela não conseguia de maneira alguma sair de lá. Relutava, era cansativo, era estressante. Aquilo trazia perturbações à sua alma, mas ela não conseguia sair de lá. Até que um dia o dono da empresa o procurou e disse: eu fechei a empresa. Você não faz mais parte da empresa, porque eu vendi, eu repassei a empresa. Ela ficou triste os primeiros dias, mas depois ela entendeu: eu não queria sair de lá. Deus me arrancou de lá. Nós não sabemos a maneira como Deus age. A princípio, mas depois entendemos que é sempre o melhor. A linguagem é essa: perdemos para ganhar. Aquilo que começa com morte, com luto, com tragédia, com perdas, com choro, com amargura, a história está ganhando um novo tempo. Meus irmãos, as ações providenciais de Deus nos assistem em todos os momentos de nossas vidas. Essa pessoa trabalhava de domingo a domingo. Às vezes postava no Instagram uma foto triste, domingo, 8 horas da noite, eu estava dando a bênção apostólica, chegava a mensagem: fulana publicou uma imagem solitária, triste, arrasada. Hoje trabalha de segunda a quinta. É mesmo, essa orou de verdade. Perceba, irmãos, como Deus faz. Eu nunca sonhei com Carpina, viu? Nunca imaginei chegar aqui. Cheguei aqui em Carpina em 2013. 2014. Era motorista de freira. Vim bater aqui nas Salesianas, no encontro que teve. Mas nunca sonhei ser pastor em Carpina. Veja como Deus faz. 2016 eu vim a Carpina como professor de um seminário. 23 de dezembro de 2018 eu estou tomando posse como pastor da primeira igreja congregacional de Carpina. Não sabemos a maneira como Deus conduz os nossos passos. O que nos resta é confiarmos na providência de Deus. Tenha certeza de uma coisa: Ele é quem governa os nossos sonhos. Do homem são os planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. É Ele quem determina todas as coisas. O que é que nós vamos levar para casa nesta noite, irmãos? A primeira lição que nós vamos levar para casa nesta noite é que assim como Deus mudou a sorte, a história de Ruth e Noemi, duas pobres viúvas desamparadas, Ele mudou a nossa sorte. Ele enviou um resgatador que não nos deixou desamparados. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, aos Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer que nós estávamos sem Deus, sem fé, sem esperança e sem cidadania. Mas de repente Cristo veio e nos resgatou. E disse: você é meu. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meus amados irmãos,
o nosso Boaz, o nosso Redentor, o nosso resgatador, ele pagou o preço da nossa redenção. Por isso, irmãos, não estamos perdidos. Um novo tempo chegou em nossa história. Cristo mudou a nossa sorte. Mas uma segunda lição que nós vamos levar para casa nesta noite é que nas noites sombrias, Deus providencia os recursos necessários. Duas pobres viúvas, desamparadas, sozinhas, amargas, porém confiante na providência de um Deus gracioso e misericordioso. Porque aquilo que Ruth testemunhou no capítulo 1, dizendo: o teu Deus é o meu Deus. Capítulo 1, verso 16. Ele está dizendo: eu estou deixando o Deus Camos para servir ao Deus de Israel. Eu sei que Ele há de mudar a nossa sorte. Não importa o estágio de como você chegou aqui hoje, o estado de como você chegou aqui hoje, tenha ciência de uma coisa: a providência do Senhor vai te alcançar. Ele guiará os seus passos, porque Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele prometeu em Mateus capítulo de número 28, verso de número 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor vai prover os recursos necessários, meus irmãos. Um novo tempo vai chegar na sua vida. Não se desespere. Apenas seja dirigido pela providência de Deus. A mão invisível do Todo-Poderoso está guiando a sua vida, está guiando os seus passos. Um novo dia vai chegar. Meus irmãos, descansemos no Senhor. Não existe casualidade para Deus. Não existe sorte para Deus. Existem as ações providenciais de Deus. Ele está cuidando de nossas vidas nos mínimos detalhes. Ele nunca abandonou os seus discípulos. Nos momentos mais difíceis, Ele estava ao lado dos seus discípulos, providenciando tudo. E conosco não será diferente. Assim como Ele cuidou dessas duas pobres viúvas, Ele está cuidando de nós e continuará cuidando de nós. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Apenas descanse na provisão do Senhor. O Senhor sustentou Elias com pão em carne pela manhã e ao final da tarde, quando o querite secou. Deus sustentou Elias enviando uma viúva pobre que só tinha a última refeição para trazer bolo para Elias. Deus tem os seus meios. Não vai lhe faltar nada. Apenas confie na provisão do Senhor. Deus guiou os passos de Ruth. Deus está guiando os nossos passos. E chegaremos no lugar que Ele quer que cheguemos. Para que possamos contemplar mais de perto as suas ações providenciais. Deus sabe o que está fazendo. Descanse no Senhor, pois Ele está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? E um novo tempo chegou na vida de Ruth e de Noemi. Próxima semana, se Deus quiser, daremos continuidade. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, irmãos.
depois da oração e a interpretação da bênção, nós temos alguns avisos. Breve. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por entendermos que o Senhor está agindo ao nosso favor. Obrigado pelo Redentor, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus. O mais importante para nós hoje é sairmos daqui com essa notícia. Pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e como consequência do pecado veio a morte. Mas pela obediência de um homem veio a salvação e a vida eterna. Por isto o salmista disse que a tua graça é melhor que a vida. Ó Deus, nada se compara de desfrutarmos da tua presença, Senhor, e de sermos inseridos na tua história. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Mas também, Senhor, nesta noite queremos te agradecer, porque o Senhor tem sempre nos visitado com a tua santa provisão. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle dos incontroláveis momentos de nossas vidas. Quando nós achamos que o que nos acontece para o nosso mal, o Senhor tem transformado em bênçãos. Como disse José aos seus irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 50, verso de número 20, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus transformou em bênção. Não sabemos, Senhor, a maneira como o Senhor age, mas confiamos na tua santa provisão. Tu sabes de todas as coisas. Somos pecadores, limitados, falhos, finitos, mas o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor é inigualável, é incomparável, o Senhor é o soberano Senhor sobre todas as coisas. De modo, Senhor, que todo subátomos são guiados pelo Senhor. As partículas das partículas de um átomo é o Senhor quem dirige. Ó Deus, como precisamos descansar na tua provisão. Traz paz aos nossos corações nesta noite, Senhor. Traz paz ao coração daquele que está perturbado em sua alma, inquieto. Ó Deus, o Senhor disse que nós não podemos acrescentar um palmo sequer ao curso de nossa vida. Que o Senhor nos ajude a confiar na tua santa provisão. Que este capítulo 2, o livro de Ruth, nos ensine, Senhor, a descansar no Senhor, de sabermos que depois de uma noite sombria, escura, o Senhor vai nos dar um novo amanhecer. Ó Deus, graças te damos por tudo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor